Olá, muito bom dia, minha gente. Vamos para mais uma live Café com MDE. Meu discípulo empreendedor. Como que vocês estão? Tudo bem, gente? Como que passou a semana? Muita chuva, né? Poxa vida. Aqui para nós está chovendo quase todos os dias. Muita gente passando por dificuldades, pessoas passando por problemas de água, barro, entrando dentro das casas. Não está fácil, não. Mas vamos em frente. Quero desejar aí um bom final de semana a todos vocês, para os empreendedores, pessoas que têm me acompanhado nas nossas lives. Gente, hoje eu vou falar sobre atitude. E durante a semana, eu procurei refletir bastante, gente, sobre as características, a ambiência que permeia uma atitude. Por quê? Porque às vezes quando a gente para analisar, fulano tal tem atitude, as pessoas têm atitude, não têm atitude. Só que a atitude, ela tem o momento certo, a atitude tem algumas características pessoais que elas precisam acontecer, ela tem a materialidade dela. Uma atitude, uma das coisas mais importantes que eu acho na atitude é o tempo. Você já viu quando alguém tem uma atitude que a gente diz assim, ele teve uma atitude precipitada. Fulano de tal teve uma atitude precipitada. Uma atitude precipitada. Ou alguém teve uma atitude, mas agora já é tarde demais. Né? Então, se nós paramos para analisar a atitude, antes de tomar uma atitude, nós temos que estar no compasso do momento certo de ter uma atitude. No mundo dos negócios, no mundo empreendedor, gente, é necessário a gente sempre ter esta percepção, a gente estar antenado, estar configurado com o ambiente, com o tempo, para que as coisas aconteçam. Em uma negociação, por exemplo, né? Em uma negociação, a gente não pode tomar uma atitude, por exemplo, colocar todas. Vou dar um exemplo aqui. Colocar todas as possibilidades na mesa, né? Fazer todas as propostas de uma vez só, a gente entregar até onde você pode chegar em uma venda. A gente tem que tomar certos cuidados para que a nossa atitude ela não estrague um negócio, por exemplo. É um exemplo que eu estou dando aqui. Então, entender o tempo de uma atitude no mundo dos negócios é muito importante. Se eu tivesse feito isso, tal coisa não havia acontecido. Quer dizer, perdeu o tempo da atitude. Mas fiz, mas se eu tivesse feito há 1 ano, 6 meses, 3 meses atrás, teria sido melhor. Quer dizer, procrastinou demais, né, gente? Então, a atitude, no mundo do empreendedorismo, é a gente ter o compasso das decisões, decisão, atitude, decisão e atitude. Alguns dias atrás eu fui fazer uma negociação, gente, eu cometi esse erro. Porque eu cheguei e dei falei que estava negociando um objeto, eu cheguei no valor final para a pessoa. E aquela pessoa começou a negociar comigo, eu não tinha mais o que fazer, porque eu entreguei tudo, eu me precipitei em todas as minhas atitudes. Aí o próprio colega disse assim para mim: Oséias, nunca faça isso. Sempre deixe uma margem de negociação para o mundo do empreendedorismo. Aprendi, hein, gente? Aprendi. Então a gente tem que tomar as atitudes conforme elas são necessárias, conforme elas estão... É como se fosse uma estratégia. Mas também tenho visto colegas,
pessoas, amigos, que procrastinam as atitudes. Porque se eu tivesse tomado atitude, vou fazer isso, mas não faz. Aí chega um dia que se arrepende. Chega um determinado momento que a pessoa se arrepende. Ela diz assim, poxa vida, demorei muito para tomar essa atitude. Então, procrastinar faz parte, é um dos pilares de uma atitude. Para que a gente tome a atitude na hora certa, no momento certo, que ela tenha a eficácia, a eficiência do qual a gente deseja. A nossa atitude ela tem que estar condizente com aquilo que nós estamos fazendo. E a procrastinação é um dos grandes problemas das pessoas. Vamos voltar um pouquinho. O que leva as pessoas, às vezes, a tomar uma atitude na hora errada, precipitadamente, às vezes? Ou pode ser por não controlar as suas emoções, ou a pessoa pode tomar atitudes precipitadas pelo próprio ego. Terceiro, insegurança. Prefiro me antecipar do que postergar isso. Então, a atitude tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser muito bem pensado. Às vezes, como a pessoa se afoba rápido, ela fica tenso, ela tem que tomar essa atitude. Poxa vida, eu me precipitei. Cuidado. O mundo dos negócios tem que ter... Gente, o mundo dos negócios é duas coisas juntas. Sentimento e razão. Se a gente for cuidar somente do sentimento no mundo dos negócios, com certeza vamos cometer alguns erros fatídicos, né? Mas o que mais a gente vê são pessoas que procrastinam as atitudes. Elas, amanhã eu faço, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, coisa e tal, e vai passando. Quando chega o momento que vai tomar atitude, a atitude que ela está tomando talvez não tenha mais o efeito que teria lá atrás, se não tivesse procrastinado aquela atitude. Mas, Oséias, o que fazer com isso? O que fazer para entender se estamos no tempo, na hora certa? Uma das coisas, analisar sempre o ambiente. E nunca analisar o ambiente pensando exclusivamente na gente. Sempre procurar analisar o ambiente de quem está em volta, do negócio que você está fazendo, do produto, do serviço, do mercado. Nunca tem muito a ver com a gente, as nossas atitudes. É sempre por causa de uma causa, né? Então, não procrastinar e saber a hora certa, não ser afoito e tomar decisão precipitada, e também ficar procrastinando e tomar na hora errada. O que fazer com isso? Aí eu tenho um texto que eu li aqui, que eu gostei muito dele. Quer ver só, gente? Em Filipenses 2, versículo 4, está escrito assim, ó. Olha só. Gente, vocês sabem que eu acabei de lançar o meu livro, estou lançando ainda, né? Em vários lugares do Brasil, Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Está sendo um grande sucesso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele com vocês. Está escrito assim, ó. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que nós acabamos de falar aqui, né? Seja a atitude, vou repetir, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, né? Ele não se comparou. Ele sabia que este era o papel dele, né? Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante
aos homens. Olha que atitude maravilhosa, gente. Porque durante essa semana eu fiquei analisando esse texto. Porque esse texto ele fala que Jesus, primeiro, o conselho para nós é este, né? Olha, não se preocupe só com você. Para você tomar uma atitude grande, ter uma atitude plausível, você tem que se preocupar com os outros. Está escrito. Vamos ler isso, gente, né? Olha só, está escrito. Não, nós precisamos se preocupar com os outros. Olha só. Não façam, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quer dizer, se preocupe com o fator externo que está acontecendo do lado de fora. E isso impulsiona as nossas atitudes. Agora, toda atitude, ela tem algumas características que é da materialidade dela. Eu sou uma pessoa de atitude, mas ninguém está vendo as tuas materialidades. Eu sou uma pessoa de atitude, mas cadê a materialidade? A Bíblia diz que Moisés, quando ele está diante do Mar Vermelho, diante do mar, e o mar se abriu para que o povo de Israel passasse, ele chega e fala com Deus: Deus, e agora, Senhor? Olha o que Deus diz para ele. Por que você me pergunta, Moisés? Por que você me pergunta? Pegue o cajado e levante sobre o mar. Cajado significa autoridade. Estende ele, materialize isso. Entendeu? Crie um evento para que as pessoas vejam isso. E o mar vai se abrir. Quer dizer, mas quando Moisés faz a pergunta para Deus, claro que quem fez abrir o mar não foi o cajado de Moisés. Foi o próprio Deus. Mas Deus não abriu mão que Moisés tivesse o quê? Atitude. Deus não abriu mão que Moisés fosse um homem de atitude. E aí, inclusive, era como se ele já esperava de Moisés uma atitude. Dizendo assim: escuta, por que Moisés está perguntando para mim? Por que você está me questionando? Por quê? Faça alguma coisa. Tome uma atitude. Né? O povo está olhando, você é líder, você é um governante. As pessoas querem uma decisão tua, você precisa fazer alguma coisa, Moisés. E Moisés estende o cajado sobre o mar e o mar se abriu. Então, todas as vezes que nós vemos algo acontecendo, a atitude, ela precisa ser um evento. Ela precisa ter materialidade. Para que as pessoas que estão sendo lideradas, estão sendo conduzidas por nós, elas têm que ver que nós somos pessoas de atitude. Não apenas de decisão. Toda decisão tem que nos levar a uma atitude. Eu já decidi, está decidido. Ok, e atitude? Quando que ela chega? Entendeu? Decisão é um passo antes da atitude. Agora, o que nos leva a tomar a decisão? É quando nós não olhamos, fazemos isso exatamente o que está escrito aqui na Bíblia. É quando nós não olhamos apenas para as nossas necessidades. É quando nós olhamos para o mercado, quando nós olhamos para as pessoas, quando nós procuramos entender o que está ao nosso redor. Aí sim, nós temos condições de tomar uma atitude. Então, toda atitude, ela não pode ser precipitada, a atitude não pode ser tardia. Duas características, 2 pontos importantes. Terceiro ponto, tem que ser visível, tem que ter uma ação. A atitude precisa ser um evento, as pessoas precisam ver aquilo que está acontecendo. Até mesmo, gente, porque tem 2 formas das pessoas seguirem a nós: líderes, governantes de empresa. Uma é através do encorajamento. E outro é através da influência. Qual a diferença entre uma coisa e outra? O encorajamento é assim: faça o que eu
falo. Existem pessoas que elas dão aula de gestão, mas elas nunca tiveram uma empresa. Não significa que o que elas estão falando está errado. Tem gente que fala de riqueza, mas ele talvez não seja rico. Não significa que o que ele está falando esteja errado. Tem gente que fala sobre escala de empresa e às vezes nem empresa ele não tem para falar sobre escalabilidade. Tem gente que fala sobre gestão de pessoas, mas ele não tem um time sendo cuidado por ele. Não significa que ele esteja errado. Não, nada disso. Só que isso é o quê? Encorajamento. Oséias tem um valor, tem uma relevância? Claro que tem uma relevância. Tem uma relevância grande. Mas não tanto quanto a influência. Por quê? Porque a influência, ela está muito mais ligado ao que eu faço do que o que eu falo. Olha que interessante, né, gente? A influência está muito mais ligado ao que eu estou fazendo do que aquilo que eu estou falando. A influência é dizer assim: faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Isso é você influenciar. É as pessoas olhar para você, olhar para mim, olhar para nós e dizer assim: olha, eu quero ser assim. Eu quero ser um discípulo dessa pessoa. Inclusive, por isso que nós estamos aqui nesse sábado de manhã, Café com MDR, meu discípulo empreendedor. Qual que é o teu café aí, gente? Hoje tomando somente um cafezinho. Comi demais essa semana, hoje tenho que fazer um pouco de regime. É brincadeira. Vocês entenderam, gente? Então você consegue criar discípulos, pessoas que te seguem, que olham você como referência. Mas a referência não está baseada apenas no que nós falamos, são as nossas atitudes. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Eu estou tendo atitude. Oséias está em silêncio, mas estou fazendo. Isso tem um poder de influência tremendo. Né? Por quê? Porque essa influência não vem através do encorajamento. Essa influência, ela vem através das minhas atitudes. Por isso que eu sou influenciador. Eu tenho o poder de influenciar as pessoas. Tá? Vamos de novo. Encorajamento, faça o que eu falo. Vou dar um exemplo aqui. Um professor da faculdade, no curso de graduação de empresa. Pode ser que ele não seja empresário. Ele dá aula de gestão, de administração, TGA, tantas outras matérias. Dou aula de marketing, mas não tem uma empresa de marketing. Quer dizer, ele tem poder de encorajamento, mas não tem o poder de influência. Influência é quem está fazendo, quem está vivenciando aquilo. Por isso que eu acho interessante esta palavra em Filipenses 2. Por quê? Olha, sejam como Cristo, né? Olha só, que teve uma atitude que, mesmo sendo igual, na Trindade, sendo igual a Deus, é Trindade, ele não usou desta posição dele. Ele não usurpou desta nomenclatura. Não, mas imagine quem sou eu. Olha quem eu sou o próprio Cristo. Eu vou descer na terra, porque eu. Aquele era o papel dele. Olhando para a estruturação da Trindade, já era sabido que o papel seria do Filho. Ele não, mesmo ele tendo uma posição de igualdade, ele não usou disso a benefício próprio. Olha que lição fantástica, gente. Existem pessoas, quando você põe ela em determinado patamar, elas não saem mais dali. Por que eu? Por que não falando de tal? Nós somos iguais. A igualdade ela é usada para que as pessoas não se sintam minorizadas, não se sintam desprestigiadas. E no mundo dos negócios nem sempre é assim, gente. Às vezes nós, mesmo sabendo o lugar que nós temos como líder, como chefe, patrão é patrão, empregado é empregado, esquece isso.
Esse mundo já ficou para trás, gente. Olha, o patrão tem que te dar o respeito. Não, o respeito é coisa de todo mundo. O mundo hoje está muito horizontalizado. Por mais que eu ainda apoie muito a estrutura verticalizada no mundo empresarial, mas os relacionamentos são horizontalizados. Porque as pessoas têm conhecimento, as pessoas têm as suas verdades, as pessoas têm os seus valores, as pessoas têm os seus comportamentos, as pessoas têm o seu próprio brand, enfim. E nós temos que olhar pessoas de maneira muito respeitosa, porque eu sempre digo aqui, Deus não fez ninguém mais humano do que o outro. Todos nós somos feitos iguais. Agora, claro que existem alguns lugares que a gente exerce que nos colocam na posição de líder, de chefe, ou através do conhecimento, através de um relacionamento político, ou através de um poder financeiro, aí chama-se persona. É aquilo que você constrói sobre a sua vida, que você coloca você em posições diferentes na sociedade. Mas olha só que interessante, a atitude de Jesus começou em que momento? Em que ele, mesmo sendo igual, ele não questionou isso. Está vendo que uma atitude para ser, porque ela tenha resultado eficaz, resultado eficiente, ela não pode vir com arrogância, com soberba, com prepotência, buscando nivelamento, igualdade. Não é isso, gente. Olha que coisa interessante. A atitude de Jesus, porque quando a gente fala de atitude, sempre dá a impressão de um ato heróico, que a pessoa se põe daqui para cima. E nós acabamos de ler um texto que é diferente. É Jesus que estava aqui, ele se põe daqui para baixo. Ele se diminuiu. Porque mesmo ele sendo igualzinho a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, ele fala assim, não, eu vou fazer o meu papel. Aí eu pergunto, qual é o seu papel? Qual que é o seu papel? Meu caro discípulo empreendedor. Qual que é o seu papel? Guarde bastante este conceito que eu vou deixar para você. O maior papel de um líder é servir. O maior papel de um líder não é ele querer ser servido pelas pessoas, é servir. Mas como que eu vou servir, Zé? São as suas atitudes. Quando você lê um livro, passa tempo lendo um livro, 15 dias, 20 dias, e você extrai dali pílulas, pérolas preciosas que você vai entregar para as pessoas, pílulas de gestão, de negócio, enfim, que você entrega para as pessoas. Olha o nível de servidão, porque aquilo custou para você levou tempo para aprender aquilo. E você vai, como se você desse um banquete para as pessoas que são mentoreadas suas, para o seu time, para as pessoas que trabalham na sua empresa. Que bacana, né? É quando você serve as pessoas. E às vezes eu falo no sentido real mesmo. Real, de servir. Eu gosto de servir. Se eu vou em um jantar com os colaboradores, às vezes eu vou lá, pego um espeto de carne, alguma coisa, eu gosto de servir as pessoas. Porque a servidão, ela não diminui ninguém. Ela não diminui ninguém. A servidão eleva um homem, porque ele sempre vai saber o lugar dele. Olha, gente, a gente não precisa brigar por posição. Quando você é, você é. Enquanto eu estou batendo esse papo com vocês aqui, eu me lembro de uma história de Roosevelt, um grande presidente americano, que diz a história que em determinado dia ele estava fazendo uma reunião com os seus, uma presidência, com os seus ministros, enfim, e em determinado momento ele saiu da reunião porque ele iria para um outro lugar, ia tomar o helicóptero, ia para uma outra reunião, talvez numa cidade vizinha, e pediu que o seu assessor continuasse aquela reunião. E aquele assessor, quando o presidente Roosevelt saiu, ele foi e se assentou-se na ponta da mesa e continuou a reunião. Porém, quando Roosevelt chegou
no helicóptero, o piloto disse: olha, senhor presidente, não vamos poder decolar, porque está vindo uma tempestade muito grande, vamos ter que abortar aí a operação. E ele voltou para a reunião. Desculpa, gente. Ele voltou para a reunião e, quando ele voltou, ele tinha uma cadeira vazia ali, ele sentou naquela cadeira, e no mesmo momento o assessor que estava conduzindo a reunião se sentiu incomodado, desconfortável, se levantou e disse: ô senhor presidente, por favor, assente-se na ponta da mesa. Aqui é o seu lugar. Ele disse assim: querido, fique tranquilo. Aonde eu sentar é a ponta da mesa. Que interessante, né, gente? Eu trouxe aqui um homem normal, como, por mais ser um grande líder, um grande... foi um homem que marcou a sua história, gerações, uma época. Mas quando nós olhamos para a história de Cristo, Jesus não se diminuiu. Quando ele desceu à terra, se esvaziou-se dele. Olha só, gente. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou-se dele. O que é se esvaziar-se dele? É assim, viu? Eu zerei tudo aquilo que eu tinha de tão grande, pleno, santo. Se esvaziou-se da condição messiânica para interagir com esse mundo pecaminoso, com o homem, com a pequenez do homem. Mas ele continuou sendo Cristo. Por onde ele passou, as pessoas podiam zombar, né? Como zombaram na própria crucificação de Jesus, em vários pontos da Bíblia, né? Passaríamos horas falando sobre isso. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quais eram as atitudes que ele estava tomando. Para onde essas atitudes estavam levando a história da humanidade. Entendeu, gente? Então eu gosto muito quando nós falamos de atitudes nobres como essa. Porque hoje eu vejo às vezes, homens de atitudes, mulheres de atitudes. Sim, quais atitudes? As atitudes que estão sendo tomadas, elas não foram antecipadas demais, não foram atitudes que foram tomadas de maneiras no calor da emoção, talvez. Não foram atitudes precipitadas. Será que era o momento dessa atitude? Ou será que o estado de relaxamento é tão grande que a gente deixou a atitude procrastinar, e quando foi tomar aquela atitude, às vezes até fingido de ser ponderado. Eu sou ponderado, eu gosto de estudar primeiro, e às vezes já perdeu o time do negócio. Tem gente assim, né? Tem gente que ele se julga tão comedido, e não toma as atitudes que tem que tomar. E quando ele vai tomar, porque ele se julga comedido, ser uma pessoa muito seguro, com os pés no chão, e às vezes perdeu o time. As coisas têm o tempo certo, né? Tem que ter o time das coisas. Mas será que as atitudes não foram tomadas apenas para que o ego ficasse inflado? Gente, estou falando aqui para nós todos, como seres humanos, né? Será que as atitudes não foi para que o nosso nome fosse elevado, fosse divulgado na mídia? Será que isso não ocorreu porque nós queremos o aplauso, a foto, o autógrafo, aquele momento de destaque de uma revista nacional, talvez, as câmeras, a televisão? Ou será que as nossas atitudes elas estão realmente coerentes com a necessidade da empresa, realmente com a necessidade dos seus negócios? Será que se você tiver que tomar uma atitude hoje, que tiver que talvez vender um patrimônio para você socorrer a empresa, será que tomaria essa decisão? Ou para fazer um investimento na empresa, para dar um passinho mais alto na empresa, será que faria isso? Mas o que as pessoas vão imaginar se não me ver com um carro mais simples, mais humilde,
Olha o que Cristo fez. Olha a atitude de Cristo. Ele era igual. Ele não tinha que provar nada para ninguém. Ele era igual. A Trindade é igual. A Bíblia diz, mesmo ele sendo igual a Deus, ele não se usurpou disso. Ele não tirou proveito disso. Ele não criou problema por causa disso. Porque entendeu que era o papel dele. E tem momentos que é o nosso papel, meu e seu. Tem momentos que você tem que avançar. Tem momentos que você tem que sair, investir, comprar talvez realmente se posicionar melhor no mercado, tendo uma casa melhor, um carro melhor. Mas tem momentos que não. E eu acho que nós temos que viver o melhor da terra, realmente, gente. Temos que viver o melhor da terra. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Mas tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. Entendeu? Estou falando bastante da Bíblia, gente. Olha, gente, quero compartilhar com vocês aqui. Estou muito feliz. O meu livro está, já acho que na 3ª semana consecutiva, entre os livros mais vendidos do Brasil. O primeiro livro, Gestão Fácil, Negócio Escalável, foram livros que me deram muita alegria, muita felicidade, transformou a vida de milhões de pessoas. Foram mais de 3 milhões e 400 livros vendidos num período aí de 5, 6 anos como escritor, entre um e outro livro. E agora, Empreenda pelos Princípios Bíblicos, está explodindo, gente, explodindo. Obrigado. Obrigado mesmo, obrigado, gente, por vocês se permitirem ser mentoreados por mim. Isso aumenta a régua, a minha responsabilidade todos os dias daquilo que eu estou trazendo para vocês aqui, daquilo que eu estou passando para vocês. Então, assim, quando a gente fala de atitude, eu passei essa semana com muita responsabilidade pensando, porque às vezes nós vemos as pessoas falando, fulano de tal é um homem de atitude, é uma mulher de atitude. Mas lá no fundo, quando você vai conversar com a pessoa, ela diz assim, porque eu sou assim. Porque comigo ninguém fala de qualquer jeito. Porque eu não sei o quê. Porque eu fiz isso. Agora as pessoas falam mais delas. Não sei se você conhece alguém, quando chega para bater um papo, para um café, para um network, né? O network, aquele ambiente, um happy hour lá, né? A pessoa só fala dela. Ela tenta se autoafirmar todos os dias. É só dela que ela fala porque eu. Entendeu? Será que às vezes não é falta de segurança quando a pessoa faz isso? Será que a pessoa não é insegura, que ela tem que buscar essa autoafirmação o tempo todo? A autoafirmação o tempo todo, dizer, daí a atitude plausível, ela não chega. A atitude plausível, ela não chega. Será que na relação de network, aliás, eu gosto muito de um conceito sobre network, que diz assim, no mundo do network, a gente tem que ser mais interessante do que interesseiro. Que legal, né? No mundo dos network, a gente tem que ser mais interessante do que interesseiro. E às vezes a forma de fazer isso é a gente sentar e dizer assim, fulano de tal, fala para mim, qual que é o seu negócio, o que você faz? Elogiar a pessoa. Isso é bacana, porque você já sabe quem você é. Olha só, Jesus, ele não precisou dizer eu sou. Não, a Bíblia diz, ele era igual. E ele não teve nenhum problema em descer aqui. E olha o que Jesus construiu para a humanidade. Olha o que ele fez com a humanidade, porque teve uma atitude. Então, para nós, gente, o que vale é nós entendermos que a atitude ela tem que ter a materialidade. Porque eu tenho certeza, o próprio Jesus, em determinado momento, quando ele estava na condição de homem aqui na Terra, ele disse para algum momento antes da crucificação, ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia que
a materialização daquilo era tão difícil, o que estava acontecendo e o que estava por vir ainda. Ele na sua condição, ora como Deus, entendendo, sabendo de todas as coisas, onisciência, onipresença, pelo menos na onisciência, ele sabia. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mesmo ele sendo igual a Deus, mesmo ele sendo igual ao Pai. Então, assim, a atitude, gente, não é só ter atitude. A atitude tem que ter a essência dela. A atitude tem que ter a essência. Ah, mas eu tive que vender o meu carro de luxo porque eu decidi investir o dinheiro na empresa. Qual que é o problema? Isso não te diminui. Ah, porque isso que eu tenho é igualzinho o que fulano de tal tem. Qual que é o problema? Se você tiver que se diminuir para uma grande causa, para uma boa causa. Porque tem gente que é assim, que se ele andar com um carro mais simples, ele se sente minorizado. Ah, porque se ele não for convidado para estar em nenhum jantar, ele se sente desprestigiado. Ah, se ele não tiver condições de fazer aquela viagem junto com os colegas internacional, ele se sente minorizado, enfim, desprestigiado. Então não é isso, gente. Não é isso. A nobreza está quando você tem uma atitude que ela faz bem para alguém. Mesmo quando você tem que sair do salto alto, sair do pódio, né? Claro que Jesus, imagine sendo quem ele era, ele não fez conta disso. Resumindo, a Bíblia está falando exatamente isso. Ele não fez conta disso. Ele não se preocupou com isso. É a minha palavra para você neste sábado, amigo, discípulo empreendedor, é essa. Avalie as tuas atitudes. A atitude não é decisão. A atitude tem que ter materialidade. Quando Moisés olhou e disse assim: o que eu faço agora, Deus? Ele sabia que tinha que ter tomado uma decisão. Talvez ele esperasse que Deus dissesse assim: abre-se os mares. Não. Deus olhou para ele e disse: você está perguntando para mim, Moisés? Você é um homem de atitude. Tem atitude. Vou te dar uma chance. Pega o cajado, estende sobre o mar. As pessoas têm que ver a tua atitude louvável. As pessoas têm que ver a tua autoridade sendo materialidade. A sua autoridade se materializando, desculpe. As pessoas têm que ver que você é ousado, que você acredita realmente. Se tiver que se humilhar para que isso aconteça, faça. Saiba quem você é. Não é porque você às vezes não está sentado na ponta da mesa. Você está entendendo a analogia, né? Não significa que a tua autoridade foi por água abaixo, foi pelo ralo. Não. Se você está seguro de si, se você sabe quem você é, não é o posto em que você está que define as tuas atitudes. Jesus deixou o posto mais alto. Por causa do quê? De uma atitude. Se materializar, se fazer carne por uma grande causa. Que todas as tuas atitudes sempre sejam por uma causa louvável. Mas se para isso você tiver que deixar o seu trono, o seu belo escritório, tiver que prejudicar, tiver que punir algo que te faz bem, tiver que sacrificar algo que faz bem na sua vida para que aquela atitude seja louvável, venha marcar uma história na tua empresa, para que aquela atitude venha te levar a um outro patamar, que aquela atitude faça você aumentar o brand da sua empresa, a escalabilidade, o tracionamento, você seja um elemento surpresa para o mercado. Não tenha medo de descer para depois subir. Tá? Atitude não pode ser procrastinado, mas não pode ser precipitado também. Tem que ter materialidade. E se precisar descer,
se humilhar para o bem comum, faça isso. Tá bom, gente? A nossa aula de hoje foi falando sobre atitude. Desejo para você uma boa semana. Até sábado que vem. Sábado estaremos juntos novamente. E se você ainda não adquiriu o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos, faça isso. Faça isso. Tá bom? Aplique na sua empresa, na sua vida, nos seus negócios. No próximo sábado, convide mais alguém para participar de uma aula tão gostosa como essa, que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês, queridos discípulos e empreendedores. Mais um café com o MDE. Um bom sábado, um bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado, sucesso. Vamos para cima, gente. Atitude. Tá bom? Forte abraço. Valeu.